Olá, povo de Deus. Olá, Igreja Viva Santa do Senhor Jesus. Olá, meus amigos que estão nos assistindo. Aqui é o pastor Marcos Castro. E nós estamos aqui mais uma vez para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, edificar você e a sua casa por meio da palavra viva, santa e eficaz do Senhor nosso Deus. E como nós bem sabemos, queridos, em nosso tempo, muitos têm pregado, muitos têm falado, muitos têm cantado sobre o amor de Deus, sobre a sua graça, mas o problema é que muitas vezes esse amor que é apresentado é um amor conivente com o pecado, é um amor conivente com a iniquidade. Muitos hoje estão pregando e muitos compreendendo que o amor de Deus, que a graça do Senhor é ter carta branca para pecar, é ter carta branca para se comportar de maneira semelhante àqueles que não conhecem o Senhor. Queridos, entenda uma coisa: o verdadeiro amor perpassa pela disciplina. Um pai, muitas vezes, precisa castigar o seu filho exatamente porque o ama e porque quer vê-lo bem. E é por essa ótica que devemos ler as palavras de correção do Senhor por meio do profeta Isaías. Leiamos, então, Isaías capítulo 3, versículos de 1 a 13. E a palavra do Senhor nos diz: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se achegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sobre teu governo toda esta ruína, naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhes irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e as mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Talvez você esteja pensando que o Senhor é perverso por estar castigando o seu próprio povo. Amados, muitas nações estrangeiras também foram desobedientes ao Senhor e receberam juízo sobre si, sendo completamente destruídas pelo Senhor, como o caso de Edom, como o caso da Babilônia, da Pérsia e outras nações mais. Devemos então lembrar aqui que o Senhor está falando não com uma nação pagã, não com uma nação que não conhece o Senhor, mas com o povo escolhido de Deus, com o povo que havia
recebido do Senhor uma promessa. Promessa de bênção, caso o seu povo ouvisse a sua voz e guardasse os seus mandamentos, como está em Deuteronômio 28, dos versículos de 1 a 14. E promessa de castigo, caso esse povo não ouvisse a voz do Senhor e não cumprisse os seus mandamentos, como está em Deuteronômio 28, dos versículos 15 em diante. O texto aqui do profeta deixa claro que o povo não ouviu a voz do Senhor e não obedeceu aos seus mandamentos. Os versículos 8 e 9 denunciam exatamente isso. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Então o profeta aqui mostra que o pecado estava nas palavras, o pecado do povo de Deus estava nas suas ações, o pecado estava até mesmo no rosto desse povo, e estava também em se orgulhar, em se gabar das suas iniquidades e das suas maldades. E aqui o profeta faz o que talvez seja a pior semelhança, a pior comparação para o povo de Deus, que é comparar os habitantes de Jerusalém ao povo de Sodoma. Isso para mostrar o quão pecaminoso o seu povo se tornou. O quão chegado às iniquidades esse povo se tornou a ponto de saturar a paciência do Senhor. E o texto aqui deixa claro que por causa da desobediência, o Senhor derrama então o seu juízo sobre os perversos de Judá e Jerusalém. E promete fazer exatamente aquilo que já havia acordado com o seu povo por meio de Moisés. Os versículos de 10 a 13 vão dizer: ai do perverso, mal lhes irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Mas aqui o Senhor também mostra que haveria, como sempre há, um remanescente fiel, um remanescente que será poupado desse juízo. No versículo 10, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Sempre existe o remanescente fiel, aquele que, em meio a todo esse imbróglio de pecado, de iniquidade, de perversão, são aqueles que não se dobram diante do pecado, que não concordam com o mal. São aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem aos seus mandamentos. E o texto aqui do profeta, então, nos mostra que a rebeldia contra o Senhor traz o castigo como consequência. E o texto mostra que há algumas maneiras pelas quais o castigo se manifesta. O castigo se manifesta, primeiramente, tirando as forças do seu povo. E o Senhor vai tirar as forças do seu povo primeiro, tirando o sustento. Não há como haver manutenção da vida humana sem alimento e sem água para beber. Contudo, muitas vezes, esse povo escolhido de Deus atribuiu a bênção do alimento, a bênção do sustento, ou a si mesmos, as suas próprias forças e capacidades, ou a divindades das nações pagãs.
Mas aqui o Senhor mostra que quem dá o sustento é Ele, é o próprio Senhor. E assim como Ele dá o sustento, Ele pode tirá-lo, porque Ele é soberano. O versículo 1 vai dizer: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Alguns vão dizer: o Senhor permitiu que fosse tirado. Não, o texto aqui está dizendo que o Senhor tira, Ele faz. A palavra aqui, sustento, pode ser traduzida também como cajado ou como bordão, ou seja, são instrumentos de apoio para caminhar. E o Senhor aqui está dizendo que vai tirar de Jerusalém e de Judá tudo aquilo que lhe mantém de pé. E como nós já mencionamos, essa penalidade aconteceria caso o povo não ouvisse a voz do Senhor e não obedecesse aos seus mandamentos. Isso fazia parte da aliança do Senhor, portanto, deveria acontecer dessa maneira. Muitos não deram ouvidos à profecia de Isaías. Muitos não ligaram para o que o Senhor falou por meio do profeta, mas a confirmação aconteceu em pelo menos 2 momentos. O primeiro, quando da invasão dos assírios, e o segundo, quando houve o cerco babilônico. E o profeta Jeremias mostra esse cerco da Babilônia de uma maneira lamentável, muito dramática. Em Lamentações, capítulo 2, versículo 20, o profeta Jeremias diz: vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Onde as mulheres comeram fruto de si mesmas e as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? O que está se ventilando fazer aqui é tirar vidas humanas para se alimentar. Isso mostra uma situação lamentável que a nação de Judá chegou. A rebeldia do povo de Deus em não ouvir a voz do Senhor, por meio dos seus profetas, levou a uma situação de completa calamidade do seu povo, tirando-lhe as forças por meio da falta do sustento. E nós notamos aqui também a soberania do Senhor em levantar nações pagãs para castigar o seu próprio povo. O Senhor usa nações ímpias como flagelo para corrigir o seu próprio povo, para corrigir o seu filho. E o Senhor também tira as forças do seu povo, abatendo os seus líderes. Outra forma de enfraquecer uma nação é retirando a sua liderança. E os versos 2 e 3 mostram que, assim como o suprimento de água e de alimento eram necessários, também a falta de líderes foi um grande problema para essa nação. Os versículos 2 e 3 vão dizer: o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. A espinha dorsal desse povo foi quebrada. Todos os líderes, todas as pessoas importantes do reino foram retiradas ou pela morte, ou foram levadas cativas para a Babilônia. O livro de Crônicas mostra exatamente que Nabucodonosor levou cativo todos os líderes e todos os importantes da nação de Judá. Em 2 Crônicas 24:14 diz: transportou a toda a Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, todos ao todo 10.000,
ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Então, nós temos aqui a retirada de alimento, a retirada de liderança, mostrando que as forças de Judá foram completamente retiradas. Nesse momento, a nação deveria perceber que o sustento verdadeiro provém do Senhor. E devia imediatamente buscar ao Senhor e se voltar para Ele, mas não é o que acontece. O castigo do Senhor também se manifesta, tirando o respeito do seu povo. A situação de fome, de falta de líderes capacitados, faz com que surjam líderes despreparados para assumir o comando da nação. A cultura hebraica do mundo antigo era uma cultura essencialmente patriarcal. Os jovens e as mulheres eram classes de pessoas que eram geralmente deixadas de lado na sociedade. Não tinham grande importância, não tinham grande valor naquela cultura. E no verso 4 mostra uma situação que, com certeza, impactou os leitores originais da profecia de Isaías, ou os ouvintes originais, onde diz: dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Os meninos, os mais novos de uma família, as crianças, eram deixados de lado. O filho mais novo era aquele que era responsável em fazer as piores funções de uma casa, quando não se havia escravos. As mulheres eram responsáveis pela vida doméstica. Ou seja, eram classe de pessoas que não participavam da vida política, da vida pública daquela nação. Eram pessoas que não estavam aptas para liderar. No verso 12 vai dizer: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Então, nesse momento, nós vemos que quem leu essa profecia, ou quem ouviu essa profecia de imediato, ficou chocado com essas palavras. Era uma afronta para o hebreu do tempo de Isaías ser governado por meninos e por mulheres. Era uma situação completamente impensável naquele tempo. Era compreendido como castigo da parte de Deus. Porque meninos e mulheres eram pessoas inexperientes e despreparadas naquela cultura para assumir uma liderança de uma nação. Então o profeta está dizendo exatamente isso. Deus vai levantar líderes despreparados e inexperientes. E isso é castigo do Senhor para o seu povo. É Deus corrigindo o seu povo. A consequência disso, o resultado desse desgoverno, desse governo incapacitado e inexperiente, é uma completa desordem na sociedade. Uma sociedade que outrora era pautada pelo respeito, pela honra, pelos valores morais, agora está completamente desorganizada e completamente sem valores, sem respeito. É o que fala o verso 5. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. Não há mais amor próximo aqui. As pessoas querem se dar bem umas sobre as outras. Querem o mal do próximo e o bem de si mesmo. E o profeta segue: o menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Além da escassez de alimento, além da escassez de um governo capacitado, agora nós temos a escassez de valores morais, a escassez de respeito.
valores, inclusive, pautados na palavra de Deus, como a honra aos pais, aos mais velhos. Agora, tudo isso perdeu a validade completamente. Por fim, o castigo do Senhor também se manifesta tirando a honra do seu povo. A situação de calamidade do povo de Deus era tanta que aquele que tivesse uma roupa exterior estaria apto para governar. Era considerado alguém capacitado para liderar os seus irmãos. Ele está no versículo 6. Quando alguém se chegar ao seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob teu governo esta ruína. A expressão roupa aqui é uma capa externa, uma capa exterior, uma manta, que geralmente as pessoas mais pobres tinham apenas uma para se proteger do frio. E nesse contexto aqui parece que uma capa era sinal de riqueza. Mas nós podemos perceber, além da pobreza material do povo, perceber também que há uma pobreza de espírito, uma pobreza mental, uma pobreza espiritual. Pois na visão das pessoas aqui desse contexto, ter uma capa era sinal de riqueza, e isso tornava alguém apto para liderar o povo de Deus. E eu queria abrir um parêntese aqui. Quantas vezes nós fazemos isso em nossas igrejas? Nós colocamos pessoas para liderar simplesmente porque tem uma condição financeira melhor. Mas são pessoas que não têm aptidão nenhuma para fazer aquele serviço. Mas muitas vezes os pastores, para não perder um dízimo abençoado daquele irmão, coloca para liderar uma pessoa que não tem capacidade alguma. Isso mostra a falta de confiança no Senhor, pobreza material e pobreza espiritual. Mas aqui nós vemos também uma indisposição. Pior que a proposta que é feita para aquele que tem uma capa de assumir o povo, é a falta de vontade de se assumir o governo. No versículo 7, parte A, diz: naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. A expressão aqui, não sou médico, pode ser traduzida como não tenho remédios. Na versão King James, na versão internacional, está traduzido assim: não tenho remédios. Essa pessoa mostra que a sua situação não é muito diferente dos outros. Que ela não tem condição financeira como os outros pensam que ela tem. E pior que isso, ela não tem condição de ajudar ninguém, nem financeiramente, nem espiritualmente. Queridos, ajudar alguém não é só com dinheiro. Quantas vezes pessoas chegam até mim como pastor e me procuram para pedir um conselho, para consolar o seu coração. E nós podemos, sim, naquele momento, sarar o coração de alguém por meio da palavra de Deus, por meio daquilo que Deus coloca em nosso coração para falar para aquele irmão. E nós somos instrumento para sarar a vida daquela pessoa. Mas aqui esses estão dizendo: nós não temos como fazer isso. Nós não somos aptos para consolar nem para confortar ninguém. Não podemos liderar. E aqui nós vemos que a resposta final mostra a realidade calamitosa daquele povo. Outrora, seria uma honra governar Jerusalém. Seria um privilégio ser chamado para liderar a cidade santa do Senhor. Mas nesse contexto aqui, ninguém quer colocar a mão nesse arado. Versículo 7, parte B, diz: não me ponhais por príncipe do povo. Eu não quero
essa liderança para mim. Eu não quero fazer esse serviço. A situação era tão difícil que ninguém estava disposto a assumir o governo de Jerusalém. Os desafios seriam enormes. A cidade estava em ruínas, moral, espiritual e financeiramente. Amados, muitos podem ler essas palavras aqui do profeta e entender por uma ótica carnal e chegar à conclusão que o Senhor é perverso, que o Senhor é mau porque está castigando o seu povo, mas quando nós olhamos por uma ótica espiritual e bíblica, nós vemos que é exatamente o contrário. Primeiro, a situação que o profeta Isaías pinta aqui com cores vívidas mostra o amor de Deus para com o seu povo. Provérbios 3, versículo 12 diz: porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Hebreus 12, 6 vai dizer: pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. O amor perpassa pela disciplina, o amor perpassa pela correção. O povo do Senhor aqui foi corrigido não para que fosse destruído por completo, ou para que deixasse de existir, como aconteceu com outras nações, mas pelo contrário. O povo que é corrigido para que se voltasse para Deus, para que permanecesse fiel à aliança feita com os antepassados. Em segundo lugar, a correção aqui é parte da aliança de Deus com o seu povo. Se o povo deixasse de ouvir a voz de Deus, de obedecer aos seus mandamentos, ele sabia que o castigo viria. E o que acontece é que o povo virou as costas para Deus e se tornou como Sodoma. Não obedeceu os mandamentos do Senhor e foi punido pelo castigo que já estava previsto. Para nós pensarmos aqui nesse momento, muitos em nossos dias têm falado sobre o amor de Deus, mas um amor que é apresentado conivente com o pecado, conivente com as iniquidades, com a maldade do povo, que não é o amor verdadeiro de Deus. O verdadeiro amor de Deus perpassa pela exortação, pela correção, pela disciplina. O verdadeiro amor leva o povo de Deus de volta à santidade, à verdade. O amor de Deus não se conforma em ver o seu povo brincando com o pecado. Que nós possamos, nesse momento, tomar como exemplo Judá. E que não precisemos ser corrigidos pelo Senhor para nos arrepender e nos voltar para Ele. Talvez você que esteja vendo essa mensagem, em algum momento já tomou uma decisão de andar com o Senhor, mas agora está trilhando caminhos que levam para a perdição. E agora está sentando à mesa dos escarnecedores. Querido, não espera a correção do Senhor se abater sobre você. O tempo é agora de você se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Não deixa para depois. Não espera ser castigado para se voltar para Deus. Não faça como Jerusalém. Mas o Senhor está te dando tempo hoje de fazer isso. Se volte para o Senhor ainda hoje, se arrependa e creia nele, de todo o teu coração. Creia que o seu Filho Jesus morreu por você, para te salvar e para te dar a vida eterna. Faça isso. Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Eu convido você a orar comigo nesse momento. E colocar a tua vida diante do Senhor.
para que Ele venha a te resgatar e você venha se reconciliar com Ele. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento eu rogo ao Senhor por todos aqueles que um dia te conheceram, ó Deus, mas que hoje se encontram distantes, ó Pai, do teu caminho. Pessoas que estão como Jerusalém na época do profeta Isaías, que se voltam contra Deus, não se percebe que estão caminhando numa direção contrária ao Senhor. Ou que muitas vezes suas palavras e ações têm sido contra Deus, contra a palavra de Deus. Mas hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de se arrepender e crer no Senhor. Que essas pessoas não esperem o juízo se abater, não esperem o castigo de Deus. Que não esperem vir pela dor, mas possam ainda hoje se reconciliar com o Senhor por meio do seu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.